O segredo que ninguém te conta sobre se curar de um narcisista, você já sentiu como se estivesse preso em um labirinto emocional, onde a pessoa que você ama parece ser a chave para a sua felicidade e, ao mesmo tempo, a origem de toda a sua dor, como se cada passo que você dá para se aproximar dela te empurrasse para um abismo cada vez mais fundo de confusão, dúvida e solidão. Como se, por mais que você tente, por mais que se esforce, por mais que se adapte, você nunca é bom o suficiente, nunca é amado o suficiente, nunca é visto de verdade. Se você já viveu ou está vivendo uma relação onde o amor parece ser um jogo cruel, de ganha-perde, onde você está sempre perdendo a si mesmo, este vídeo é para você. E eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te contado antes. Algo que é fundamental, absolutamente essencial, para que você possa, de fato, se curar de um amor narcisista. Não é fácil falar sobre isso. É um tópico doloroso, complexo, envolto em camadas e camadas de negação, esperança e trauma. Mas é necessário, porque a cura de um relacionamento com uma pessoa narcisista não se parece em nada com a cura de um término convencional. Não é apenas o luto pela perda de um parceiro, é o luto pela perda da sua realidade, pela perda da sua identidade, pela perda da sua sanidade, pela perda do futuro que você acreditava estar construindo. É um processo de desmantelar uma estrutura de controle e manipulação que se infiltrou na sua mente e no seu coração, muitas vezes sem que você sequer percebesse. E o segredo, o grande segredo que pouca gente te conta, não é uma fórmula mágica ou um atalho. É algo muito mais profundo e paradoxalmente simples. Mas chegaremos lá. Primeiro, precisamos entender o que estamos enfrentando. O narcisismo patológico, ou transtorno de personalidade narcisista, é uma condição complexa e devastadora, não apenas para quem a tem, mas principalmente para as pessoas próximas, especialmente em relacionamentos íntimos. Não estamos falando de alguém que é apenas um pouco egoísta ou vaidoso. Estamos falando de um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração excessiva, falta de empatia e um profundo senso de merecimento. Muitas vezes, mascarando uma fragilidade interna imensa e um vazio emocional. Essas pessoas veem os outros não como indivíduos com sentimentos e necessidades próprias, mas como objetos para satisfazer suas próprias necessidades. Suprimento narcisista. Esse suprimento pode vir de admiração, atenção, controle, drama ou qualquer coisa que reforce a imagem inflada que eles têm de si mesmos. E um relacionamento íntimo é a fonte primária, a fonte mais rica e perigosa de suprimento. Quando você entra no radar de um narcisista, especialmente no contexto amoroso, você entra em um ciclo previsível, embora no calor do momento pareça caótico e imprevisível. O ciclo começa com o que chamamos de love bombing, a fase da idealização. É como um conto de fadas se tornando realidade. Eles te colocam em um pedestal. Você é a pessoa mais incrível que eles já conheceram. Vocês têm tudo em comum. Eles te entendem como ninguém. O futuro juntos é brilhante e parece ser construído em semanas ou meses, com promessas intensas, declarações de amor prematuras, atenção constante e esmagadora. Eles se espelham em você, parecendo ser a sua alma gêmea, a resposta para todas as suas preces. Essa fase é inebriante, viciante. Ela cria uma base de validação e euforia que será usada contra você mais tarde. É a isca, é o momento em que você se conecta emocionalmente e quimicamente, liberando hormônios como oxitocina e dopamina, que criam um vínculo poderoso. Você se sente finalmente visto, amado, compreendido. Você acredita que encontrou o que sempre procurou, mas essa idealização não é sobre quem você realmente é. É sobre quem eles precisam que você seja naquele momento para satisfazer a necessidade deles de um parceiro perfeito, de uma fonte de suprimento valiosa. É uma projeção,
uma máscara. E máscaras eventualmente caem, e a queda é brutal. Depois do love bombing, ou muitas vezes entrelaçado com ele, vem a fase da desvalorização. Aqui, a pessoa no pedestal começa a ser sutilmente, e depois nem tão sutilmente, derrubada. Críticas veladas, piadas que te diminuem, comparações com outras pessoas, comentários sobre sua aparência, suas ideias, seus amigos, sua família, seu trabalho. Eles começam a plantar sementes de dúvida em sua mente. Você se sente confuso. A pessoa que te amava incondicionalmente agora parece irritada, impaciente, crítica. Você tenta entender o que fez de errado. Você se esforça mais, tenta agradá-los, busca desesperadamente voltar para a fase da idealização. Mas quanto mais você tenta, mais eles se afastam ou intensificam a desvalorização. Eles usam táticas como o gaslighting, que é a manipulação psicológica que faz você duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Eles negam coisas que disseram ou fizeram, distorcem fatos, te fazem sentir que você está louco por questionar a realidade. Eu nunca disse isso. Você está imaginando coisas. Você é muito sensível. Você precisa de ajuda. Eles te isolam de amigos e família, te fazendo acreditar que eles são os únicos que realmente te entendem ou se importam. Eles criam triangulações, trazendo terceiros para a dinâmica para te fazer sentir ciúmes, insegurança e para desviar a atenção do próprio comportamento deles. Eles usam o tratamento de silêncio, te punindo com a ausência, te deixando em um limbo emocional agonizante. O objetivo da desvalorização é te diminuir, te controlar, te fazer depender deles para sua autoestima e validação. Eles destroem a sua confiança em si mesmo para que você se torne mais maleável e menos propenso a questioná-los, ou a sair da relação. E a dor dessa fase é agravada pela memória da fase do love bombing. Você se apega à esperança de que a pessoa amável e atenciosa que você conheceu no início ainda está lá, escondida sob a camada de crueldade. Essa alternância entre idealização e desvalorização cria o que chamamos de trauma bonding. O vínculo traumático é um ciclo de abuso seguido por breves momentos de alívio ou afeto, que cria uma dependência química e psicológica semelhante a um vício. Seu corpo e mente se adaptam a esse ciclo e a abstinência do abuso, por mais estranho que pareça, pode ser tão dolorosa quanto o próprio abuso, porque você anseia pelos momentos de alívio e pela validação que eles ocasionalmente fornecem. Você se torna viciado na esperança de que as coisas voltem a ser como no início. E então, muitas vezes de forma abrupta e cruel, vem a fase do descarte. Quando o narcisista decide que você não está mais fornecendo o suprimento que ele precisa, ou quando você começa a questionar demais, a se defender, ou a ameaçar a narrativa dele, ele simplesmente te descarta, como se você não significasse nada. De repente, a pessoa que te amava e te queria para sempre te ignora, te bloqueia, te trai abertamente, te substitui rapidamente por outra pessoa e age como se você nunca tivesse existido ou como se você fosse o problema. O descarte é chocante, devastador. É a confirmação final de que a relação não era real. Pelo menos, não da forma como você a vivenciou. Eles podem desaparecer completamente ou fazer um descarte cruel, te humilhando publicamente ou espalhando mentiras sobre você. E mesmo após o descarte, o ciclo pode não ter terminado. Muitos narcisistas praticam o hoovering, como um aspirador de pó, tentando te puxar de volta para a dinâmica, especialmente se a nova fonte de suprimento não está funcionando, ou se eles precisam de um reforço de ego. Eles podem reaparecer com desculpas esfarrapadas, fingindo arrependimento, lembrando o dos bons tempos, ou até mesmo usando ameaças ou criando crises falsas para chamar sua atenção. E a memória do trauma bonding e a esperança residual podem te fazer cair na armadilha novamente. Viver esse ciclo repetidamente
tem consequências devastadoras para a sua saúde mental e emocional. Você pode desenvolver ansiedade crônica, depressão, transtorno de estresse pós-traumático complexo, problemas de sono, problemas de saúde física e uma profunda erosão da sua autoestima e senso de identidade. Você pode se sentir completamente perdido, sem saber quem você é, fora daquela relação. Você pode ter dificuldade em confiar em si mesmo e nos outros. Você pode se sentir envergonhado, culpado e isolado. E é nesse ponto, nesse estado de exaustão emocional e confusão, que muitas pessoas buscam a cura, mas a cura de um amor narcisista é diferente. E aqui está o segredo. O segredo que ninguém te conta, ou que talvez você tenha ouvido, mas não compreendeu a profundidade até vivenciar a dor. A cura de um amor narcisista não acontece focando no narcisista. Não acontece esperando que ele mude, que ele entenda, que ele peça desculpas de verdade, ou que ele te dê o fechamento que você tanto anseia. Não acontece tentando fazê-lo ver o mal que ele te causou. Não acontece buscando validação ou reconhecimento da sua dor por parte dele ou de pessoas que ainda estão sob a influência dele. O segredo é que a cura é inteiramente 100%. Um processo interno e focado em você é sobre se desconectar completamente da dinâmica narcisista e redirecionar toda a sua energia, que por tanto tempo foi gasta, tentando fazê-lo te amar ou te entender para si mesmo. Parece simples, certo? Mas é incrivelmente difícil na prática. Porque o trauma bonding, a confusão mental do gaslighting e a erosão da sua autoestima te fizeram acreditar que a sua felicidade, a sua validação e o seu valor dependem do narcisista. O segredo é entender que a única pessoa que pode te curar é você, e isso começa com a decisão radical de priorizar a si mesmo acima de tudo. A primeira e mais crucial etapa desse processo interno é o contato zero, e este não é apenas um conselho prático, é o fundamento do segredo da cura. Contato zero significa cortar toda a comunicação com o narcisista, sem mensagens, sem ligações, sem seguir nas redes sociais, sem perguntar sobre ele para amigos em comum, sem responder a tentativas de hoovering. Nada, absolutamente nada. Parece extremo, eu sei, e é, mas é necessário. Pense nisso como uma cirurgia para remover um tumor maligno que está drenando sua vida. Não se pode deixar um pedacinho para trás. Cada interação, por menor que seja, é como abrir uma ferida que está tentando cicatrizar. Cada mensagem, cada espiada nas redes sociais, cada tentativa de obter fechamento ou explicação é uma injeção da droga a qual você se tornou viciado. A esperança ilusória e a dor familiar. O contato zero não é punição para o narcisista. Ele provavelmente não se importa da forma como você imagina. O contato zero é autopreservação. É dar a si mesmo o espaço vital para se desintoxicar, para parar de ser traumatizado, para que sua mente e seu sistema nervoso possam começar a se acalmar e a se curar. É a primeira e mais poderosa declaração de que você está retomando o controle da sua vida. Eu sei que o contato zero é incrivelmente difícil. A abstinência é real. Você pode sentir uma dor física e emocional intensa, ansiedade, pânico, uma sensação de vazio, o desejo avassalador de entrar em contato só mais uma vez. Sua mente pode tentar racionalizar, encontrar desculpas para quebrar o contato, e se eles mudaram? E se eles realmente precisam de mim, eu só quero que eles saibam como me sinto. E se eu perder uma informação importante? Essas são as armadilhas da mente traumatizada e do trauma bonding. Lembre-se, qualquer interação com um narcisista tem um único propósito para eles: obter suprimento ou manter o controle. Não é sobre você, é sobre eles. E a sua cura não pode coexistir com a manutenção do vínculo. Se há filhos envolvidos, o contato zero total pode não ser possível. Nesses casos, o contato zero modificado é essencial.
Isso significa limitar a comunicação estritamente aos assuntos necessários, relacionados aos filhos, de forma breve, factual e por escrito, mantendo um tom neutro e não se envolvendo em discussões emocionais ou provocações. Envolva um advogado, se necessário, para estabelecer limites claros e proteger a si mesmo e aos seus filhos. Mas mesmo no contato zero modificado, o princípio é o mesmo: minimizar a interação ao máximo e proteger seu espaço mental e emocional. Uma vez que você estabeleceu o contato zero, o verdadeiro trabalho interno começa. E parte desse trabalho é o luto, mas não é o luto tradicional. Você não está apenas lamentando o fim de um relacionamento. Você está lamentando a perda de uma fantasia. Você está lamentando a perda do futuro que você acreditava estar construindo com a pessoa que eles fingiam ser. Você está lamentando a perda da sua própria sanidade e autoestima que foram roubadas. Você está lamentando a traição profunda. Permita-se sentir essa dor em toda a sua complexidade: raiva, tristeza, confusão, alívio, vergonha, culpa. Todos esses sentimentos são válidos. Não os reprima. Encontre maneiras saudáveis de processá-los, escrevendo em um diário, falando com um terapeuta, conversando com amigos de confiança, praticando exercícios físicos, criando arte. O diário é uma ferramenta incrivelmente poderosa nesse processo. Escreva tudo: cada incidente, cada mentira, cada momento de dor, cada dúvida que eles plantaram. Isso ajuda a combater o gaslight, a solidificar a sua realidade e a ver o padrão de abuso de forma clara. Relendo seus escritos, você terá provas concretas do que aconteceu, o que é vital para desmantelar a confusão mental. O segredo da cura também reside em reconstruir a sua realidade. O narcisista distorceu a sua percepção do mundo, das pessoas e de si mesmo. Você precisa reaprender a confiar na sua própria intuição e nos seus próprios julgamentos. Reconecte-se com amigos e familiares que te apoiam e validam a sua experiência. Passe tempo com pessoas que te amam e te veem por quem você realmente é, não por quem eles querem que você seja. Cerque-se de fontes de informação confiáveis sobre narcisismo e abuso. Ler livros, assistir a vídeos informativos, participar de grupos de apoio pode ser extremamente validante e educativo. Compreender a dinâmica do abuso não é desculpa para o comportamento deles, mas é uma ferramenta poderosa para você se libertar da culpa e da confusão. Você não é o responsável pelo comportamento deles. Você foi a vítima de um padrão de abuso. E isso nos leva a outro aspecto crucial do segredo: a autorresponsabilidade pela sua cura. Você não pode controlar o narcisista, nem o que ele fez ou fará. Mas você pode controlar a sua resposta. Você pode escolher se dedicar à sua própria recuperação com a mesma intensidade com que se dedicou àquela relação. Isso significa priorizar o autocuidado de uma forma que você provavelmente não fazia antes. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Durma o suficiente, coma bem, movimente seu corpo. Essas coisas básicas ajudam a estabilizar o seu sistema nervoso que foi desregulado pelo trauma. Significa também investir na sua saúde mental. E aqui, a terapia é fundamental. Encontrar um terapeuta que entenda de trauma e abuso narcisista é um divisor de águas. Um bom terapeuta pode te ajudar a processar o trauma, a identificar os padrões de pensamento e comportamento que te tornaram vulnerável àquela dinâmica, a reconstruir a sua autoestima e a desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis. Técnicas como EMDR ou Somatic Experiencing podem ser muito eficazes no tratamento do trauma complexo causado por esse tipo de abuso. O segredo também envolve o processo de perdoar a si mesmo. Você pode se sentir envergonhado ou culpado por ter permanecido na relação por tanto tempo, por não ter percebido os sinais antes, por ter permitido que fosse tratado daquela forma. Essas são reações normais ao abuso. A culpa e a vergonha
São sentimentos que o narcisista muitas vezes instila. É crucial que você pratique a autocompaixão. Você fez o melhor que pôde com as informações e o estado emocional que tinha na época. Narcisistas são mestres em manipulação e ilusão. Não é um sinal de fraqueza ter sido enganado. É um sinal de que você é uma pessoa empática e confiante. Qualidades que eles exploram. Perdoar a si mesmo é liberar o peso do passado para que você possa seguir em frente. E quanto a perdoar o narcisista, o segredo aqui é entender que perdão não é reconciliação, não é esquecer o que aconteceu, e definitivamente não é liberar o narcisista da responsabilidade pelos seus atos. O perdão, neste contexto, é um ato de autopreservação. É decidir que você não vai mais carregar o peso da raiva, do ressentimento e da dor que te prendem ao passado e ao narcisista. É liberar a si mesmo da energia negativa que consome a sua vida. É um processo que acontece para o seu benefício, não para o deles. E é algo que só pode acontecer depois que você já estiver em um lugar de força e segurança, bem distante da dinâmica de abuso. Pode levar muito tempo, e não há problema nisso. Algumas pessoas nunca sentem a necessidade de perdoar, e isso também é válido. O importante é liberar a si mesmo da influência destrutiva. Outro aspecto fundamental do segredo da cura é reconstruir sua identidade. A relação narcisista muitas vezes te rouba quem você é, seus hobbies, seus amigos, seus interesses, seus sonhos podem ter sido marginalizados ou ridicularizados. Você precisa redescobrir quem você é fora daquela dinâmica. O que você gostava de fazer antes? O que te dava alegria? O que te fazia sentir vivo? Explore novos interesses. Experimente coisas novas. Reconecte-se com as partes de si mesmo que foram silenciadas. Isso é um processo ativo de autodescoberta e autoafirmação. É construir uma vida rica e significativa que não dependa da presença ou aprovação de outra pessoa. Estabelecer limites saudáveis é outro pilar essencial da cura. Durante a relação, seus limites foram constantemente invadidos e desrespeitados. Para se curar, você precisa aprender a identificar seus limites, a comunicá-los de forma clara e assertiva, e a reforçá-los, mesmo que isso cause desconforto ou conflito. Isso se aplica não apenas a possíveis interações futuras com o narcisista, mas a todas as suas relações. Aprender a dizer não, a defender suas necessidades e a se afastar de situações ou pessoas que te fazem mal é uma habilidade vital para proteger sua energia e bem-estar. O segredo da cura também envolve a paciência consigo mesmo. A recuperação de abuso narcisista não é linear. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá momentos de recaída emocional, gatilhos que te puxam de volta para a dor e a confusão. Isso é normal. Não se julgue, apenas observe, respire, use as ferramentas que você está aprendendo e volte para o caminho da recuperação. Cada dia que você escolhe focar em si mesmo e manter o contato zero é uma vitória. Cada vez que você honra seus sentimentos e suas necessidades, você se fortalece. Cada vez que você diz não ao desejo de se conectar com a pessoa que te feriu, você está escolhendo a si mesmo. E essa escolha, repetida inúmeras vezes, é o que constrói a sua liberdade. Lembre-se que o Wolverine pode acontecer a qualquer momento, mesmo anos depois. Esteja preparado. Eles podem tentar reaparecer quando sentem que você está seguindo em frente e feliz, porque isso ameaça a narrativa deles e a necessidade de controle. Reconheça o Wolverine pelo que ele é, uma tentativa de manipulação para obter suprimento. Não é um sinal de que eles mudaram ou que se importam com você. É uma armadilha. Mantenha o contato zero. Ignore, bloqueie, não responda. Sua paz é mais importante do que qualquer curiosidade ou desejo de dar uma lição neles. Eles não vão aprender. O foco é a sua paz. Construir um sistema de apoio forte é outra peça fundamental do quebra-cabeça da cura.
Não tente passar por isso sozinho, conecte-se com pessoas que acreditam em você, que te validam e que te oferecem apoio incondicional. Seus amigos verdadeiros, sua família, outros sobreviventes de abuso narcisista em grupos de apoio, e seu terapeuta são seus aliados nessa jornada. Compartilhar sua experiência com pessoas que entendem pode aliviar o isolamento e a vergonha. Ouvir as histórias de outros sobreviventes pode te dar esperança e validação. O segredo não é que a cura seja fácil, mas que ela é possível. E ela reside na sua capacidade de se voltar para dentro, de se priorizar radicalmente, de se comprometer com a sua própria recuperação, independentemente do que o narcisista faça ou diga. É entender que a validação e o amor que você buscou desesperadamente fora de si, na verdade, precisam ser gerados dentro de você. É um processo de se tornar o seu próprio melhor amigo, o seu próprio cuidador, o seu próprio protetor. É um caminho de volta para casa, de volta para si mesmo. A fase final do processo de cura, ou talvez a fase contínua, é a de transformação, o trauma do abuso narcisista. Por mais doloroso que seja, pode ser um catalisador para um crescimento pessoal profundo. Ao passar por esse processo de desmantelamento e reconstrução, você aprende lições valiosas sobre si mesmo, sobre relacionamentos saudáveis, sobre limites e sobre a resiliência do espírito humano. Você emerge mais forte, mais sábio, com uma maior clareza sobre o que você quer e o que você não tolera em sua vida. Você aprende a confiar em sua intuição novamente, a identificar bandeiras vermelhas em relacionamentos futuros e a construir conexões baseadas em respeito mútuo, honestidade e empatia. O segredo da cura, em sua essência mais pura, é a redescoberta e a reafirmação do seu próprio valor inerente, que nunca foi diminuído pelo abuso, apenas obscurecido temporariamente. Você é digno de amor, respeito e felicidade, simplesmente por ser quem você é. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você não precisa ganhar o amor de ninguém. O amor verdadeiro é dado livremente, não manipulado ou condicionado. Então, se você está no meio dessa jornada dolorosa, se sentindo perdido e sem esperança, lembre-se do segredo. A cura não está no narcisista, está em você. Está na sua coragem de cortar os laços, de enfrentar a dor do luto, de reconstruir sua realidade, de praticar a autocompaixão, de buscar apoio, de estabelecer limites e de se dedicar, de corpo e alma, à sua própria recuperação. É um processo longo, sim, mas cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo para longe da escuridão do abuso e um passo para a luz da sua própria liberdade e plenitude. Você sobreviveu, você é forte, você é capaz de se curar e de construir uma vida mais feliz, mais saudável e mais autêntica do que você jamais teve dentro daquela dinâmica tóxica. A dor vai diminuir, as cicatrizes podem permanecer, mas elas se tornarão um testemunho da sua força e resiliência, não um lembrete da sua fraqueza. Não desista de si mesmo. A sua recuperação é a maior vingança, não porque dói o narcisista, mas porque é a prova de que a tentativa dele de te destruir falhou, você se reergueu. E isso é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Se este vídeo ressoou com você, se ele acendeu uma luz de esperança ou validação, por favor, dê um like. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para outras pessoas que também podem estar precisando desesperadamente ouvir esta mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra um relacionamento tóxico. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência ou apenas para dizer: eu te vejo, eu te entendo. Sua voz é importante. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder futuros conteúdos que podem te ajudar na sua jornada de cura e crescimento pessoal. Lembre-se, você não está sozinho. Há uma comunidade de sobreviventes que entendem o que você passou. Busque recursos, busque apoio profissional e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo.
A cura é possível e ela começa com você. Começa agora com a decisão de focar em si mesmo e nunca mais permitir que a escuridão de outra pessoa apague a sua luz. Você merece curar, você merece ser feliz. E você tem a força dentro de si para fazer isso acontecer. Comece hoje, um passo de cada vez. A sua nova vida espera por você.